Pronto, estamos gravando aqui. Nesse episódio do Cloud, eu conto com a participação do Juan Genser, da For Intelligence. Mestre Juan, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Olá, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Bem, Juan, antes da gente começar o nosso tema central, que eu acho um tema muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, que a gente fala de a tomada de decisão rápida e assertiva de montar indicadores das empresas, principalmente no mundo virtual e o mundo real, que a gente chama do mundo on-premise, né? Conectar tudo isso. Sabemos que muitos dos negócios estão ainda assim conectados, o seu objetivo principal ainda é no mundo real, seja com produtos, serviços, atendimento a cliente e tudo mais. E a solução que vocês trazem aqui para a gente discutir é muito interessante, mas eu queria que você pudesse contar um pouquinho antes da sua trajetória, da sua jornada, até, né, chegar e formar a startup For Intelligence, para a gente explicar um pouquinho mais. Por favor. Legal, obrigado. Bom, eu sou economista de formação, graduação, mestrado e doutorado na área, sou professor também do INSPER há mais de 20 anos, e minha vida profissional começa ali em consultoria econômica, né, fazendo muita parte quantitativa de modelos, né, de econometria, né, que é a estatística aplicada à economia, com pacotes, no fundo, estatísticos e econométricos, padrões que os economistas usam até hoje, tá? Então, basicamente, criando modelos para fazer projeções. Projeções seja de variáveis econômicas, como crescimento da economia, como inflação, até variáveis relacionadas às empresas, né? Como o quanto que determinada empresa vai vender num determinado mês, ou quanto tal mercado vai crescer. Fiquei 15 anos numa grande consultoria econômica em São Paulo, sócio ali de ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, e em 2015 resolvi sair e montei o meu próprio negócio, que na verdade era uma consultoria, né? Eu e outros economistas montamos a 4E Consultoria, já com uma visão que a tecnologia, né, que o momento que a gente estava vivendo em termos de tecnologia era algo e é algo disruptivo, né, na forma de fazer as coisas. E com isso nasceu a For Intelligence. A For Intelligence nasce em 2016, onde a gente foi desembarcando toda a parte de automação do trabalho que a gente fazia ali como economista, como estatístico. Isso desde a captura do dado, então a criação de robôs, né, para ir lá captar a informação e já deixá-la organizada. Mas a principal inovação que a gente fez foi automatizar o processo de criação de modelos, né? Então, hoje na For Intelligence a gente tem um algoritmo que roda centenas, milhares, centenas de milhares de diferentes modelos para explicar um determinado fenômeno. Caramba! E o sistema compara as projeções desses diferentes modelos em mundo real, né, com projeções fora da amostra, fazendo todo um conjunto super amplo de testes para garantir que o cliente, né, que o usuário receba os melhores modelos que explicam determinado fenômeno. Então, se eu quero projetar a inflação, ou se eu quero projetar vendas do meu produto, enfim, eu consigo, ao clicar um botão e receber depois de alguns minutos um conjunto grande de modelos que são os melhores modelos que explicam aquele determinado fenômeno. Então, assim, é um ganho de produtividade e de velocidade e de qualidade em relação ao que a gente fazia manualmente, muito, muito, muito grande, né? Isso graças a essa automação e processamento em nuvem, né? Dado que a gente tem que usar aí computadores super potentes, super eficientes, para resolver essa quantidade tão grande de modelos e colocar os modelos no fundo para competir, para ver qual de fato acerta mais. Cara, eu acho incrível que a tua jornada, porque você tem uma base extremamente consolidada no mundo acadêmico, né? A base acadêmica, e, e é até um pouco diferente do que a gente acaba vendo no mercado, que você tem normalmente você tem uma ideia e lá vai experimentando, vai tentando fazer ela acontecer. A tua bagagem e a tua experiência é um pouco diferente. Você tem rodagem no mercado, tem experiência de prática no mercado,
foi acumulando várias experimentações acadêmicas no mundo corporativo, e aí, com a evolução, você acabou chegando no momento e começou a combinar as coisas. Você pegou a tecnologia nova que vem surgindo, vem se facilitando, a própria computação em nuvem está aí para isso, você juntou essa experiência acadêmica, porque dar aula, ensinar e saber se preparar para esse universo é diferente do que você simplesmente passar um conhecimento ou dar uma palestra, né? Você acha que essa combinação faz uma grande diferença? É um diferencial competitivo? Faz não só essa combinação em termos da minha trajetória, mas a combinação do time que a gente montou inicialmente. Não só inicialmente, mas enfim, o time que a gente tem hoje também é super relevante nesse processo. Mas a gente montou um time inicial com pessoas com uma bagagem diferente, com conhecimento diferente em termos de programação, por exemplo, né? Ou seja, uma coisa é ter a ideia, outra coisa é a execução dessa ideia, né? Em que você precisa ter pessoas extremamente qualificadas para colocar isso de fato para acontecer, né? Então, no início, estávamos são 4 fundadores da consultoria, depois entrou mais um quando a gente montou a startup de tecnologia, que é um sócio nosso que é especializado em ciência da computação. Entrou mais um economista também, que já tinha parte dessa automação, que já fazia um pouco isso, e a gente foi criando, né? Na verdade, eles foram criando, eu entendo pouco de programação em si, mas tem sócios que meteram a mão na massa e que criaram justamente as primeiras versões ali do algoritmo. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem no grupo For Intelligence 90 pessoas, dos quais a gente tem 12 PhDs, tá? Em economia, e que são, no fundo, as cabeças pensantes em cima da estrutura do algoritmo. Mas, assim, ter o algoritmo não resolve o problema. Por quê? Porque você tem que ter a eficiência na execução daquele código. E aí você precisa de todo um time de engenharia para que faça, de fato, a coisa acontecer. Então, hoje a gente tem mais de 30 engenheiros dentro da empresa, né? Justamente para fazer com que aquela ideia, aquele algoritmo consiga, na prática, ser executado num tempo baixo. Para você ter uma ideia, esses trabalhos que a gente fazia manualmente, te levava ali com equipe dedicada 30, 40, 50 dias para entregar os resultados para os clientes. Nossa. É algo que o algoritmo hoje responde em 20, 30 minutos. Então você aperta um botão, vai tomar um café, dá uma volta e dá nem tempo de sair o expresso. Exatamente. Então, é uma eficiência, é um ganho de eficiência muito, muito grande que o algoritmo traz. E um detalhe adicional é que hoje ninguém na For Intelligence consegue bater a máquina, né? No sentido de que se você coloca uma pessoa para resolver um problema e coloca o algoritmo, não só a pessoa vai demorar semanas para resolver o problema, como ela vai te entregar um resultado e um modelo que performa pior do que a máquina entrega. Ou seja, a máquina hoje ela é praticamente imbatível, porque ela vai testar na força bruta combinações, especificações que nem passaram na cabeça do analista na hora que ele está fazendo e está resolvendo o problema manualmente. Verdade, verdade. Bom, eu só queria abrir um grande parênteses aqui, porque você falou da quantidade de pessoas que têm a formação em PhD, são 15, né, no seu São time. 12, hoje tem 12. 12. E assim, eu acredito muito nos meus episódios aqui do Papo Cloud, já entrevistei várias pessoas, né, com vários níveis de conhecimento, também doutores, pós-doutores, né, e doutoras também, já passou aqui pessoas com conhecimento excelente, e eu sempre acreditei e acredito no conhecimento acadêmico voltado para o mundo corporativo, coisa que a gente já vê no mercado mais americano, isso acontecer a longas datas, mas quando eu vejo isso aqui no Brasil, porque formar um profissional no mestrado, no doutorado, nessa carreira acadêmica, não é algo rápido, né? Não é algo que você faz um curso de 24 horas, 72 horas e pronto. Muito pelo contrário, são anos acumulados, experiência,
Para mim é uma satisfação enorme. Eu já tive a oportunidade, não estou nesse nível de doutorado, mas assim, já tive a oportunidade de dar aula em graduação, em pós-graduação. Então eu acho muito importante, válido, rico ter sim essa conexão do mundo acadêmico, né, essa valorização para o mundo corporativo. Eu acho que dá uma combinação excelente. Só fica aqui o meu parênteses, meu parabéns. Assim, eu acho que quem está acompanhando que sirva também de incentivo para olhar no mercado pessoas que estão aí no mundo acadêmico que pode estar trazendo grande ideia, incorporando soluções inovadoras e trazendo um diferencial que é o mundo que a gente precisa hoje, na verdade. Então, parabéns Com aí pela certeza. iniciativa. Legal. Assim, o mundo de consultoria econômica, que é da onde eu venho, enfim, da onde parte ali dos meus sócios vem, é um mundo em que fica ali entre a academia e o mercado, né? No fundo, você vem Sim. aplicando, né, teorias e questões, né, da academia para o mundo real, mas de todo um trabalho feito manualmente, né? Quase como um escultor ali que está fazendo uma peça, Sim. enfim. E o que a gente criou, no fundo, foi uma máquina que faça esse processo. E para criar essa máquina, você precisa, claro, de pessoas muito capacitadas, com toda essa bagagem teórica, né? Então, assim, o nosso principal fonte, no fundo, de mão de obra para a Fora Intelligence são os departamentos de pós-graduação, né, de mestrado estrito sensu, doutorado estrito sensu, aonde a pessoa cria uma casca grande em termos de conhecimento, né? Ou seja, é algo que a pessoa, enfim, investiu vários anos da sua carreira. Muitas vezes a pessoa sai dali e não vai trabalhar com aquilo, né? Vai trabalhar numa outra coisa, e muito do Sim. conhecimento que ela tem num curso de mestrado, doutorado, fica quase que guardado ali, né? Numa caixinha. Mas na Fora Intelligence, não. A gente trata de aplicar todo esse conhecimento, toda essa bagagem quantitativa que a pessoa tem na criação desses algoritmos, tá? Então, assim, esse algoritmo, ele segue todo o ritual e todo o processo que um economista segue, um estatístico segue, na elaboração de um modelo dentro da academia, tá? Então, a gente toma todos os cuidados com questão relacionada, por exemplo, à correlação dos resíduos, a evitar multicolinearidade, que é a relação entre duas variáveis dentro do mesmo modelo, que não podem estar conjuntamente. Então, tem várias questões que a gente tem que olhar e que, no fundo, a gente, na verdade, cria uma rotina para que o algoritmo faça esses testes, né, e esse caminho de forma automática, né? Então, de fato, essa mão de obra super qualificada, ela tem um papel super relevante dentro da Fora Intelligence. Olha aí. Então, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube ou ouvindo pelo podcast, já fica a dica. Se você achava que o mundo acadêmico não estava com nada, reveja seus conceitos aqui e está comprovado. Mas, João, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho a Fora Intelligence no mercado que vocês de fato atuam, para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar, entender um pouco melhor, especificamente como é que vocês ajudam as empresas a desenvolver os seus indicadores e ajudar na tomada de decisão das organizações e fazer com que o negócio ele seja mais preciso no mundo de hoje, que quanto mais precisão, melhor são os resultados. A principal inovação que eu disse foi ali na questão do algoritmo, e o principal resultado, ou a principal aplicação que a gente tem em relação a esse algoritmo é na modelagem e na projeção de vendas, tá? Vendas, controle de estoques, enfim, o que a gente faz? Assim, o modelo ajuda a tomada de decisão das empresas, tanto no plano mais estratégico. Então, quanto que eu vou vender ao longo do próximo ano, né? Isso aí depende de questões econômicas, depende de questões climáticas. Ano que vem tem Copa, e Copa muda o resultado de vários produtos. Então, mercado de bebidas, mercado de petiscos, setor de serviço, o horário que os jogos vão ter também afeta, enfim. Então, tem várias questões que têm que ser, de fato, consideradas, tá? Então, a gente cria modelos para esse tipo de projeção e de previsão, e cria modelos também por um problema mais operacional, tá? Que é, por exemplo,
questão relacionada a estoques, ou seja, eu tenho lá uma determinada quantidade de produto, esse produto depende não só das questões econômicas, mas depende, vai fazer sol ou não vai fazer sol no fim de semana? Então, assim, pega um supermercado, por exemplo. Se faz sol no fim de semana, sol e calor, vai vender mais cerveja e cerveja gelada. Se o indivíduo chega lá e não tem a cerveja, ele vai para um outro lugar, ou seja, você perde venda. Se faz frio, vai vender mais vinho e menos cerveja. Então, assim, o estabelecimento está preparado e está com o estoque devidamente ajustado para o quanto ele vai vender, é fundamental para não ter o que o varejo chama de ruptura de gôndola, né? Que é faltar o produto, e esse produto faltando, enfim, você obviamente perde venda e o indivíduo vai comprar no seu concorrente, tá? Uma outra forma que a gente tem ajudado as empresas é dentro desse processo, se pegar esse último ano, houve uma pressão muito grande em preço de insumo, né? Então subiu o commodity agrícola, subiu o preço de frete, subiu o câmbio, que bateu um monte de produto, e as empresas têm tido dificuldade em reajustar as suas margens, né? Porque aí tem uma briga com o varejo, o consumidor também olhando o preço, e fica aquela dúvida do quanto que eu reajusto os meus preços. A gente ajudou uma grande indústria, uma empresa da indústria de alimentos, a definir quais produtos ela poderia repassar mais esse aumento de custo. Simplesmente olhando para os modelos gerados, qual a sensibilidade a preço, né? Ou seja, quando você fala de estimação de demanda, pode depender de renda, de emprego, de clima, mas Sim. depende também do preço, né? Então, produtos pouco sensíveis a preço têm maior espaço para um repasse de aumento de custo. Por quê? Porque você pode aumentar o preço e o volume não diminui muito, né? Diferentemente de produtos muito sensíveis a preço, em que se você aumenta um pouco o seu preço, você reduz muito a quantidade vendida, né? Reduz muito o volume. Então, esse tipo de modelagem dá essa habilidade para as empresas, né? Dá essa noção, dessa importância, e ajuda nesse tipo de tomada de decisão, que depende, muitas vezes, não só de produto, mas eventualmente, de região. Então, tal região, tal produto é pouco sensível a preço, mas esse mesmo produto, num outro estado, numa outra região, pode ser muito sensível, né? E aí a empresa, com base nisso, vai tomando suas decisões, tá? Então, é um dos exemplos de como esse tipo de modelagem pode, na prática, ajudar as empresas na tomada de decisão. Tem até um cenário que é comum os empreendedores, né, tentarem descobrir a margem de contribuição daquele produto, né? E isso que você está falando vai muito além de uma simples margem de contribuição. É importante a margem, mas isso traz muito mais inteligência e fica um campo totalmente novo para o gestor e o empreendedor estar ali olhando esse mapa, olhando as regiões, olhando onde o produto dele mais performa no produto A, B ou C, e até ajuda, de repente, surgir uma ideia, falar assim, poxa, eu só tenho um produto A e B, será que eu não deveria criar um produto C para poder entrar um pouco mais nesse mercado aqui e começar a ter explorar novas possibilidades? Isso poderia ser um insight que o gestor poderia ter também? Poderia, sim. Na verdade, assim, a gente trabalha com séries temporais, né? Então, no fundo, você pega o mesmo produto ao longo do tempo, entende as relações com demais variáveis. Então, a gente não consegue ver exatamente isso. Mas a gente tem um outro produto, aí já entrando dentro do portfólio que a gente tem na Fora Intelligence, que é um produto georreferenciado e que vai trabalhar justamente com a noção de espaço, né, e potencial de consumo dentro de uma determinada região. Então, por exemplo, a gente aplica isso para o varejo, né? Então, pega um varejista lá que tem 50 lojas no Brasil, 100 lojas no Brasil, tem lojas que performam melhor e lojas que, obviamente, performam pior. E entender, por exemplo, por que as lojas que performam melhor, se é porque tem menos concorrência, se é porque o mercado está mais maduro, se é porque as pessoas daquela região gastam mais naquele tipo de bem.
e aí você replicar isso, trazendo para todo o território nacional e dizer, olha, tais e tais regiões onde você não tem loja, tem um comportamento, ou tem potencial para ter um comportamento parecido com as lojas em que você desempenha bem. Então, são lugares para abrir e para fazer esse tipo de lançamento, tá? E aí, dentro desse tipo de plataforma e de serviço que a gente presta, aí sim cabe o que você colocou, né? De identificar, olha, um novo produto com tais características pode ter espaço, pode ter mercado em tais e tais regiões, porque nessa plataforma a gente consegue mapear não só o perfil de gasto das famílias, mas fazer todo um cruzamento com a oferta, ou seja, com as empresas que estão ali estabelecidas oferecendo os serviços. Tá? E aí relacionando isso com o clima, com os próprios dados da empresa, enfim, então tem todo um trabalho ali de inteligência mesmo, fazendo essas relações, onde a gente usa o algoritmo que a gente criou ali para séries temporais. Então, é pegar toda essa informação geoespacial e tratar de relacioná-la para a tomada de decisão. Agora, uma dúvida que pode quem está acompanhando aqui o nosso episódio. Poxa, mais uma, deve ser. Eu tenho que ter muitos anos de série histórica e eu não estava tão bem organizada a minha empresa. Ou então eu também tenho que ficar muitos anos aqui acompanhando com vocês. Fala um pouquinho dessa relação de se tem que ter muito dado, muitos anos de dados e informações, e como é que esse análise do passado, presente e futuro, essa linha temporal. Então vamos lá. Na linha temporal, ou seja, se você está trabalhando com dados mensais, né? Então, mês de venda, né? A gente precisaria ter pelo menos 4 anos de série histórica para gerar um bom modelo, né? Por quê? Porque tem questão da sazonalidade, né? Então, assim, os meses têm resultados diferentes, simplesmente porque o perfil de consumo da população muda ao longo muda nos meses, né? Então, se é um produto que tem sazonalidade de verão, inverno, clima quente, clima frio, então vai vender mais ali dezembro, janeiro, menos em junho, julho. Então, todas essas questões você tem que ter várias observações, né, de um dado mês para calcular o impacto sazonal daquele mês, né? Então, por isso você precisa aí ter pelo menos 4 anos de dados, justamente para conseguir captar as questões sazonais. Em dados diários, ou seja, naquele modelo, falei de dados diários, de controle de estoque, aí você não precisa ter 4 anos, né? 4 anos de dados diários, de fato, é uma quantidade grande, você consegue captar essas informações com um conjunto muito menor de dados, tá? Então, ali, 1 ano e meio, 2 anos, você já consegue, em dados diários, criar bons modelos. Mas, claro que, assim, que o modelo ele ganha muito corpo e reduz muito o erro de projeção quanto maior a informação, tá? Então, tem setores, a gente trabalha muito com o setor de rodovias, né, de fluxo de Sim. veículos nas estradas, ali projetando fluxo pedagiado, e são setores que você tem 15, 20 anos de dado. Aí é uma maravilha, né? Porque você consegue reduzir muito o Chega a erro de ficar bonito o projeção do resultado. modelo. Fica assim, aí parece que você está nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem essa característica Sim. de ter séries super longas de dados, né? No Brasil, a gente tem economia estável, de fato, do final dos anos 90 para cá, né? Da segunda metade dos anos 90 para Sim. cá. Então já temos bastante informação. Mas mesmo assim, dentro das empresas, uma das dificuldades é que muitas vezes esse dado não está devidamente organizado. Então, muitas vezes a gente tem um trabalho pré-modelagem, que é a organização desses dados. Às vezes a empresa tem o dado e nem sabe que tem, né? Então tem Que que ter legal. uma organização em cima dessa base antes de começar o processo de modelagem em si. Agora, uma coisa que eu fiquei imaginando aqui, como é que é o bate-papo com os gestores aqui no Brasil? Você citou aqui alguns exemplos, né? Vai ter empresa, vai ter determinados setores que vai ter pouquíssimos dados históricos, ou quase nenhum, por conta do perfil, por conta do modus operandi, da própria organização, do próprio segmento. Mas quando você chega nos gestores, quando você chega lá na empresa, começa a falar da solução de vocês, como é que você vê a recepção deles? É algo mais aberto? Ou ainda eles estão mais reticentes? Não, deixa eu
ficar aqui no meu relatório gerencial mesmo, no meu controle de fluxo de caixa, no meu estoque que eu estou conseguindo ter. É mais ou menos assim? Como é que é esse Não, lado? É mais aberto a novas coisas ou não? sim, assim, a receptividade, inclusive, aumentou ao longo da pandemia pelo processo de digitalização que as empresas Bacana. tiveram que passar e estão passando, né? Hoje, assim, o perfil de cliente para desenvolver, né, e para aplicar uma plataforma como essa, uma inteligência dessa, quando a gente está falando das grandes empresas no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Ou Sim. seja, normalmente é a pequena empresa, a média empresa, que não tem essa cultura, não tem isso organizado, mas a grande tem, né? Então a gente está falando aí das 1.000 maiores empresas no Brasil, e que tem isso, assim, nem todas completamente organizadas, mas assim, se buscar, tem essa informação. Então, assim, muitas já têm isso organizado, e aí o trabalho, obviamente, ele é mais fácil de ser aplicado. Tem muitas empresas, a gente trabalha muito também com parcerias com as empresas de pesquisa de mercado, né, que já tem isso devidamente organizado, e aí a gente pega o dado do setor e Sim. modela vendas do setor. Claro que muitas vezes entrando na questão de marca, né, na questão de, por exemplo, você pega duas do mercado de biscoito, né, duas diferentes marcas, mas de produtos concorrentes, né, então tem que entender quando você mexe o preço de uma, que acontece com o consumo da outra, né, que é a relação cruzada ali entre preço e quantidade. Então, assim, são informações que muitas vezes estão em empresas de pesquisa terceirizadas, que na maior parte das vezes essas grandes empresas já são clientes, né? Já são assinantes, têm esse dado, têm essa informação, mas não aplicam inteligência em cima desse dado. Tá? Então, assim, para você ter uma noção em termos de perfil dos nossos clientes, grande produtor de bebida, grande produtor da indústria alimentícia, produtor de veículo, concessionário de rodovia, esse tipo de empresa hoje que é o nosso cliente. Claro que tem um desafio da gente poder, em algum momento, descer ali para as empresas médias, né? Mas a gente ainda tem muita diversão nas grandes empresas para aplicar aí a nossa solução, dado que esse tipo de inteligência, mesmo nas grandes empresas, é o que está começando agora, né, a ser de fato desenvolvido. Então tem muito mercado aí para a gente, não só no Brasil, na América Latina e também no mundo, né? No mundo, sim, quando você olha para os Estados Unidos, tem mais essa cultura, né? Aqui Sim. essa cultura está se criando, mas ela acelerou bem com a pandemia, tá? Então, o processo de digitalização e de informação e de organização desses dados aumentou bastante. Mas, de fato, mostra que as empresas, normalmente, é um mercado que funciona assim, né? Você tem um grande bloco de empresas que começa a adotar determinada tipo de tecnologia, padrão tecnológico, né? Não necessariamente são os early adopters, não necessariamente, mas eles começam a criar um padrão, e como os grandes acabam se ramificando com os médios e pequenos, né, na sua cadeia como um todo, acaba influenciando, de certa forma, positivamente. E aí, como você bem falou, novas soluções para pequenos e médios começam a surgir, porque o mercado grande já está mais estruturado, já está, e já começa a exigir também essa relação, né? Esses dados. Aí a gente tem visto o próprio caso da LGPD, que as empresas que começaram já está dentro desse processo bem enquadrado, bem implantado, já começou a literalmente cutucar o vizinho assim, ó, na relação comigo, você tem que se enquadrar aí também, você tem que se Sim. arruma essa casa para falar comigo. Então, eu acho que é um movimento sadio e natural. Então, você também vê assim que quando o mercado das 1.000 maiores já estiverem mais estruturado, estiverem mais andando, naturalmente vai vir a reboque aí o mercado pequeno e médio? Eu diria que sim, porque aí nesse momento o mercado médio já vai estar com a casa mais arrumada em termos de informação, né? Então, assim, no limite você pode aplicar o algoritmo numa padaria, né? Então, assim, quanto que eu vou vender de pãozinho amanhã? Para você aplicar essa tecnologia, você tem que ter um histórico de quantos pãozinhos você vendeu ao longo dos dias aí nos últimos meses, né?
Por quê? Porque assim, a quantidade de pão vai depender. Tá chovendo, não tá chovendo? Então assim, tá chovendo, o cara fala, não, eu não vou na padaria, vou comer a torrada que tá aqui na despensa. Será que tem esse comportamento? Não tem? Como que reage a preço? Como que reage a outras questões econômicas? Então, assim, precisa da informação, precisa do dado organizado. E hoje, no fundo, você tem as grandes empresas que têm isso devidamente organizado, algumas não têm, estão se organizando, mas isso ainda não chegou, de fato, no médio do pequeno. Quando isso chegar e o médio e o pequeno tiverem os seus dados devidamente organizados, esse tipo de tecnologia pode ser aplicada, né? Então, você pega lá o portfólio de produtos de uma padaria e você diz lá, ó, você vai vender amanhã, se organiza, você vai vender tantos pãezinhos, tantos quilos de queijo, tantos litros de sorvete, tanto não sei o quê. Então, você consegue organizar o portfólio de produtos e criar essa inteligência aplicada e dizer para o indivíduo quanto que ele vai vender de cada um dos seus produtos aí ao longo da próxima semana, por exemplo. Até para organizar não só a questão de insumo, quantidade de funcionários que ele precisa para atender aquela demanda, né? Então, um restaurante, por exemplo, se é um restaurante com espaço aberto, questão climática faz toda a diferença. Sim, total. Então, assim, o cara se entupiu de insumo, né? E de perecíveis, que a gente sabe que sim, se não for consumido, estraga. Porque ele achou tal coisa e de repente, ó, choveu, fez frio, o restaurante ficou vazio. O que ele faz com aquela quantidade de insumo, né? Então, assim, a organização da cadeia produtiva, né? Do quanto que eu vou ter de insumo, do quanto que eu espero de entregar de produto, é fundamental para você, no fundo, tomar melhores decisões no dia a dia, né? E aumentar o resultado, a sua lucratividade. Isso vale para o grande, isso vale para o pequeno também. A questão é que o pequeno hoje não está com a casa devidamente organizada em termos de histórico de dados para que uma aplicação como essa possa ser feita. Sim, sem dúvida. E fica aqui o recado: quem está acompanhando, olha só, se você está aí na categoria do pequeno e médio, arruma a casa, que o negócio vai ficar massa, viu? Eu fiquei Exato, vai imaginando aqui. organizando os dados. A gente está para lançar, inclusive, uma versão autosserviço do nosso Putz, que algoritmo, legal. aonde o usuário simplesmente vai subir a base de dados dele, que ele quer projetar, e aí o sistema já vai automaticamente encontrar quais são as variáveis, sejam econômicas, sejam regionais, sejam climáticas, que têm relação com o negócio dele, e vai criar esses modelos aí tudo de forma automática, sem que o cara precise entender de econometria, de estatística, de programação ou de qualquer outra coisa. Então, um ambiente assim bem simples, onde o usuário consiga criar bons modelos preditivos sem ter nenhum conhecimento estatístico ou de programação. Então já mostra aí, redução de atrito, né? Simplificação do acesso, né? Democratização, isso tudo aí já está no roadmap. Uma coisa que eu tento aqui imaginar, fiquei tentando vislumbrar aqui, como é que é a cara dos gestores quando olham o resultado, assim, começa a olhar o painel e fala assim, caramba, deve ser uma sensação muito bacana, viu, de ele estar não só vendo, mas começando a tomar as decisões nele, com base nos insights, nos dados, no dia seguinte ver a execução e voltar no final do dia, ou não necessariamente voltar no final do dia, mas quando ele sentar de novo na cadeira dele, olha assim, caramba, que maneiro, deve ser uma sensação muito, muito bacana, né? Isso vale não só para o gestor, mas isso vale também para o próprio cientista de dados, né? Para o cara que está criando os modelos e está fazendo isso dentro Sim, das é verdade. organizações, porque hoje o nosso algoritmo atende muito bem esse cara, né? Essa persona, porque ele dá um ganho de produtividade muito grande no seu trabalho na criação dos modelos, né? Então, eu mesmo, quando eu mudo meu chapéu e vou lá na modelagem, cada vez que eu aperto lá o play, né, e recebo os modelos depois ali de 20, 30 minutos, me surpreendo com a qualidade e com o output gerado, né, por esses modelos, porque de fato
ele faz um trabalho que a gente demorava ali 30, 40, 50 dias para executar de forma bem feita, Sim. E o algoritmo hoje está fazendo em 20, 30 minutos. Né? Então, assim, é um ganho de produtividade muito, muito grande. Massa, massa demais. Mestre, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, tem muito assunto mesmo. Essa área que vocês atuam é uma área que eu gosto particularmente. Eu sou vamos dizer assim, não sou um especialista, mas eu sou um entusiasta nessa área, então sempre estou tentando ler, me atualizar nessa área. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, que tem a visão pessoal sobre um tema que a gente vê praticamente todos os dias. Então vamos lá, a pergunta é bem simples. Para o Juan, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é acelerar processos. Bacana, show de bola, finalizado. Mestre, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso episódio e fica aqui o convite para a gente voltar a falar mais desses casos, trazer um caso de sucesso aqui, compartilhar essa experiência magnífica que vocês estão desenvolvendo e até a próxima oportunidade. Legal, estamos à disposição e aguardo o próximo convite.